Bom dia, pessoal. Mais uma live devocional aqui. Vou mandar alguns convites, ok? Para vocês estarem aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa, sobre um tema muito legal. Mas eu acredito que vai ser um pouco de exortação, tá? Então prepara aí, porque entenda que não sou eu que vou falar aqui, e sim o Espírito Santo. Eu só vou transmitir a mensagem que ele colocar na minha boca, ok? Então a gente vai falar hoje sobre humildade. E eu queria começar com uma pergunta que eu vou colocar aqui nos comentários e vou fixar. Você é uma pessoa humilde? Responde aí pra mim. Você é uma pessoa humilde? O que você entende sobre a humildade? Aliás, gente, eu queria perguntar uma coisa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Lembrando que essa live ela não fica salva mais aqui. Ela fica salva no meu canal no YouTube, ok? Então quem conseguir assistir por aqui, amém. Quem não conseguir, tá lá salva no meu canal no YouTube. Eu vou compartilhar aqui o link com vocês. Se vocês tiverem interesse de assistir, será um prazer ter você lá comigo, ok? Então, o texto que a gente vai ler hoje é 1 Samuel. Vamos falar sobre o meu personagem preferido da Bíblia, Davizinho, né? Falar sobre ele. Davi é um dos personagens mais preferidos de todos os personagens que tem. Eu amo a Bíblia, eu amo estudar ela. Ela é viva, ela é verdadeira. Eu amo estudar ela. Inclusive, eu estudo ela o dia inteiro, tá? Quem me conhece sabe que eu estudo a Bíblia o dia inteirinho. O dia inteirinho. Então, Davi é um dos personagens que eu mais amo na Bíblia, que eu mais admiro na Bíblia. Não é porque ele é baixinho, não, porque ele é ruivinho, não é isso. É porque eu admiro ele, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Ele foi um homem que não arregou quando ele foi desafiado para enfrentar Golias. E foi ele que matou Golias, não foi nenhum dos irmãos dele. Foi ele que matou Golias. Com uma aljava, com uma pedra. Não foi com arma, não foi com... Foi com uma aljava. Então a gente vai falar sobre humildade, vocação, humildade na vocação. Nós precisamos, e a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que nós precisamos ser intensos em tudo que fizermos e com maior ênfase na nossa vocação. Enquanto Saul tinha inveja de Davi, Saul teve inveja. Enquanto Saul foi ungido rei, preenchendo os requisitos desejados pelo povo, sendo um homem imponente e de porte físico voltado para a guerra, Davi era um jovem esguio e de baixa estatura. Todavia, era quem se encaixava nos requisitos estabelecidos pelo Senhor. Então, eu vou ler aqui, ó.
1 Samuel 16, eu vou ler a partir do versículo 1. Quando Samuel unge Davi para ele ser rei, tá? Mas o versículo base do texto de hoje é o versículo 11. Então, eu vou ler para dar um contexto para a história. E vou... depois a gente entra no versículo 11, que é o versículo chave da palavra de hoje. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. Samuel estava com medo de ser morto por Saul. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que for sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Então Samuel estava indo para Belém para ungir um dos filhos de Jessé. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vem-se em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. E não era Eliabe. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então entenda, o Senhor, ele não vê a nossa aparência, ele vê o nosso coração. Ele vê o que nós carregamos, é isso que importa para ele. Não importa. Não importa do jeito que nós somos, não importa o que nós carregamos dentro de nós. O que importa para ele é o que nós carregamos, não importa o que nós somos por fora. O que importa é o que nós carregamos dentro de nós. O que importa para o Senhor é o que nós temos dentro do nosso coração. Não importa a nossa aparência, o que importa é o nosso coração. Então, se você hoje, às vezes é uma pessoa, pelas atitudes dela, por tudo que ela é por fora, repense. Veja as atitudes, veja o coração, não a aparência. Não julgue pela... Não lance julgamento sobre a outra pessoa. Porque às vezes o que a pessoa carrega dentro dela não é o que você carrega dentro de você. Não é o que você carrega dentro de você. Então Jessé chamou Aminadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé. Olha só, o versículo 11 é o versículo chave da palavra de hoje, ok? Então perguntou a Jessé:
estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula. O caçula era quem? Davi, o mais pequenininho, o ruivinho. Assim eu vejo, tá? Davi era pequenininho, ruivinho, baixinho, de mais ou menos, não sei quanto que ele tinha, mas vamos pôr aí 1,50 m. Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. Então, Davi tinha o quê? Davi, ele era ruivo, como eu disse, belos olhos e tinha uma boa aparência. Só que quando o Senhor viu Davi, quando ele viu que era Davi, ele não olhou só a aparência de Davi, mas ele viu o coração de Davi. Ele viu o coração de Davi. Bom dia, Ângela. Ele viu o coração de Davi. Ele não viu só a aparência, ele viu o coração. Ao passo que Davi, na primeira vez em que foi notado pelo povo, foi no bravo, no enfrentamento do gigante. Quando Davi foi notado pelo povo, Davi já estava a um passo de enfrentar Golias. Davi, ele se desafiou. Ele falou assim: se ninguém consegue derrotar esse gigante, eu consigo. E todo mundo duvidou que ele conseguiria derrotar Golias. Mas Davi, além dele derrotar Golias com a aljava, ele derrotou Golias. Ele não derrotou sozinho Golias. Jesus estava com ele. O Senhor estava com ele o tempo todo. O Senhor estava com Davi o tempo todo. Não podemos, porém, nos ater somente à visão que as pessoas têm de nós. Pois ética e caráter são definidos não somente por aquilo que fazemos na frente dos outros, mas também quando ninguém nos observa. Mas também quando ninguém nos observa. A nossa ética, o nosso caráter não são definidos pelo que a pessoa sabe, pelo que a pessoa pensa de nós. O nosso caráter, ele é moldado por Cristo. O nosso caráter tem que ser igual ao de Cristo. Nós não precisamos ser definidos pelas coisas que fazemos. O Senhor, ele não vê a nossa aparência. Ele vê a nossa aparência, claro. Mas principalmente, ele vê o nosso coração. Ele enxerga o mais profundo dentro de nós. Dessa forma, o exemplo de Davi, que apesar de seu porte físico diminutivo, matou um leão e um urso quando ninguém o via no campo. Além dele matar Golias, antes dele matar Golias, ele matou um leão e um urso. Gente, Davi era pequenininho, ruivinho, de belos olhos, de boa aparência.
Ninguém imaginava que ele conseguiria matar um urso, um leão e um gigante de 2,5 metros. Mas ele foi. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele não estava sozinho. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com Davi o tempo todo naquela batalha. Amém? Devemos conservar a humildade ao realizar nossos feitos, principalmente tudo que fazemos na obra do Senhor. Pois como ensinado nas Escrituras em Mateus 6,12, o que é feito em oculto não escapa aos olhos do Pai. O que é feito, o que é prática, entenda. Entenda isso. Isso aqui é uma exortação, tá? Pra mim isso aqui é uma exortação. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Então não adianta você falar que fez, você falar que você não fez. Você fez, porque Deus viu. Não adianta você falar que você não pecou, porque você pecou, porque Deus viu. Não adianta você ficar escondendo tudo aquilo que você fez no oculto, porque nada fica escondido aos olhos do Pai. Ele vê tudo. Ele enxerga tudo. Ele vê, às vezes, o que nós não vemos. Abra os seus olhos espirituais. Se você cometeu algum erro, se você pecou, se você cometeu algum pecado, peça perdão. Peça perdão a Deus. Bom dia, Tati. Seja bem-vinda. Peça perdão ao Pai. Entenda. Jesus, ele não só vê a nossa aparência, mas ele vê principalmente o nosso coração. Por isso que Davi foi escolhido, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha relacionamento com o Pai. Davi, ele acreditava que ele nunca estava sozinho, e não estava mesmo. Lá em Josué diz o seguinte: seja forte e corajoso, porque eu estou contigo em todo momento. O Senhor esteve com Davi, assim como esteve com Josué. Mas o Davi que se apresenta na Bíblia isso não anula o Davi que ele foi lá atrás. Então entenda. Primeira Samuel 17:36 diz o seguinte, que Davi não ficou ostentando a pele dos animais como os despojos de troféu, nem mesmo saiu divulgando tua pobreza. Ele não se vangloriou porque ele matou Golias. Muito pelo contrário. Ele entendeu que nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada fica oculto aos olhos do Pai. Saiba que sua vida no secreto revelará no público sua intimidade com o Senhor. A vida que você tem, a vida de intimidade, relacionamento com Jesus no teu secreto, revelará o que você está vivendo.
ao público. Talvez o que falta para que os propósitos se cumpram seja justamente isso. O que falta para que o propósito de Deus, às vezes, se cumpra na sua vida é você investir na intimidade, no relacionamento com o Pai. É você ter tempo com Ele. Oração, adoração, leitura da Bíblia. Gente, se você ler isso aqui, se você meditar nisso aqui de noite, você vai ver cada coisa aqui. Você vai ver o que eu tô fazendo com a minha vida. Você vai perguntar assim, o que eu tô fazendo com a minha vida? Por que eu não tô vivendo tudo que tá escrito na palavra? Ei, Jesus quer ter intimidade com você. Jesus quer ter relacionamento com você. Jesus quer ter uma vida de fidelidade, de lealdade com você. Não adianta você ficar fugindo. Não adianta você ficar fugindo dos seus problemas. Não adianta você ficar fugindo das suas situações. Porque onde você for, a tua situação vai te acompanhar. A não ser que você entregue ela para Jesus e deixa Ele dar a solução correta. Porque Ele tem a solução. Bom dia, Tiago. Jesus tem a solução para todos os nossos problemas. Então, seja uma pessoa como Davi foi. Davi era um menininho, né? Assim, né? Um homem pequenininho, de 1,50 m. Bom, é assim que eu vejo, tá? Eu não sei quanto mede a altura da Vitinha. Então, pra mim, é 1,50 m. Eu não sei. Que na Bíblia não fala. Mas diz que ele era pequenininho. De belos olhos, boa aparência. Mas o Senhor, além dele enxergar a aparência de Davi, ele viu o que era mais importante, o coração. O que Davi carregava. Davi tinha relacionamento, intimidade profundo com Jesus. Seja como Davi. Seja como ele. Amém? Vou ler uma coisa aqui pra vocês, pra gente encerrar, fazer a oração da identidade. Quem não conseguiu ver a live completa, vai estar lá no meu canal no YouTube. Eu vou compartilhar no grupo. Tiago, vou compartilhar no grupo do projeto, tá? Vamos lá. Quando pagamos o preço da fidelidade, provamos que confiamos em Deus. Ai, que dor no coração. E aí? Você paga o preço da fidelidade? Você é leal? Você é fiel a Deus? Você é fiel nas suas amizades? Você é fiel nos seus relacionamentos? Então eu te desafio hoje. Seja como Davi. O Senhor viu o coração de Davi.
os nossos pensamentos e sentimentos, eles precisam ser moldados. Entenda que tudo começa na nossa mente. Da mente vai para o coração. Então cuidado com o que sai da sua boca. Porque às vezes o que sai da sua boca pode se tornar uma bênção ou uma maldição. Cuidado com isso. Amém? Vamos orar para a gente poder encerrar. Feche seus olhos e repita comigo. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu vou para onde Deus diz que eu vou. Você tem uma identidade, a identidade de filho amado e filha amada de Deus. Você tem uma herança e você tem um propósito. O que está faltando para você cumprir? É isso que eu quero deixar. Final. Quero deixar uma reflexão aqui. O que está faltando? O que falta para você cumprir o teu propósito? Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.